Salve galera, tudo bem com vocês? Você já pensou em mudar completamente de carreira, mas não tinha ideia de por onde começar? Eu me chamo Leonardo Stoppa, eu sou fundador e anfitrião da Garden&B e hoje eu vou contar para vocês como que eu fiz a transição de carreira da medicina para ser um empreendedor. E tudo devido a um hábito poderoso, a leitura. Eu gastei 10 anos fazendo a minha formação. Foram 6 anos de medicina, depois mais 3 anos de residência em radiologia e depois mais um ano de subespecialização em ressonância magnética. Imagina, depois de 10 anos estudando, eu comecei a trabalhar com isso e depois eu ainda resolvi começar a empreender. Eu comecei a empreender de uma maneira bem suave, através do Airbnb. E ao longo dos anos, eu fui fazendo uma transição gradual de carreira. Foram 8 anos fazendo uma transição gradual de carreira até que em 2023 eu decidi dar um all-in e me dediquei totalmente à minha empresa, a Garden&B. E você sabe qual foi o meu grande segredo nessa transição? Foram os livros, isso mesmo. Eles me conectaram a mentes brilhantes e me trouxeram ferramentas para eu superar muitos desafios. E hoje eu vou compartilhar com vocês os 10 livros que mais me ajudaram nessa minha jornada. Lembrando aqui que essa é uma lista baseada na minha opinião e os que mais ajudaram na minha história, não necessariamente os melhores. Se você está pensando em abrir um negócio ou mudar de profissão, ou então se você já é um empreendedor e quer melhorar sua performance, fica aqui comigo até o final que vai ter muita dica massa. Eu vou pedir para você já deixar nos comentários quais foram os livros decisivos para você nessa questão de carreira, de empreendedorismo, ou caso você já tenha feito alguma transição de carreira, quais foram os livros que te ajudaram. E além do top 10 vão ter algumas menções honrosas muito importantes e eu duvido que você acerte qual livro que está na primeira posição. Então fica comigo até o final e vamos começar. Então, começando pela 10ª posição, A Startup de 100, do Chris Guillebeau. Esse livro ele foi muito decisivo para mim no começo, pois eu não tinha muita noção de empreendedorismo na época e ele me deu muitas ideias. E esse é um livro, ele é muito gostoso de ler, uma leitura muito fluida, ele é um livro pequeno, rápido e ele tem muitas ideias legais. Você pode até ver a chamada ali no topo da capa do livro, né, uma nota de 100 na mão e uma ideia na cabeça. Então é mais ou menos o que a maioria das pessoas tem quando quer começar um negócio, né? E o autor ele viajou lá por muitos países, 175 países, conheceu muitas pessoas que conseguiram criar negócios de sucesso com muito pouco dinheiro. Em alguns casos, literalmente com menos de $100. Então é muito legal porque ele mostra essas histórias, né? Ele conta quais foram os pontos decisivos, por que deu certo, por que deu errado. E o autor escreve muito bem. É um livro assim, ó, que em uma semana você consegue ler. Esse livro eu não tenho ele físico, porque na época eu li no tablet. E eu também tenho o hábito de ler livros e dar os livros, passar os livros para frente. Mas eu vou falar aqui alguns pontos aqui da Startup de 100. Então, o autor ele fala muito no livro de você tentar achar a intersecção entre o que você é bom, o que você ama fazer e o que as pessoas estão dispostas a pagar. Então, eu vou falar mais sobre esse conceito num livro lá do top 3, tá? Então, eu vou aprofundar mais nisso lá na frente. Outra coisa que ele bate muito na tecla nesse livro é que você não precisa de muito dinheiro para começar. Inclusive, muitos dos negócios que ele mostra das startups realmente começaram com literalmente menos que $100, né? Ele comenta que o importante é começar pequeno, testar as ideias e ir crescendo aos poucos. Ele fala muito também na questão de oferecer valor para as pessoas. E esse valor pode ser um produto, um serviço ou mesmo conhecimento. O importante é que as pessoas consigam perceber o valor naquilo que você está fazendo. E o autor fala também que no início você não precisa de estratégias muito complicadas de marketing. Às vezes no começo só o boca a boca e uma rede social já é suficiente. E fazendo um parêntese aqui da nossa história da Garden&B, esse foi um dos livros que mais me inspirou a fazer os eventos lá no Garden. A gente fez durante 5, 6 anos eventos no Garden da casa, né? Até ano passado a gente fez alguns e esse ano a gente fez um evento beneficente. E esse livro foi o que mais me inspirou, pois lá ele fala muito nessa questão de fazer uma agitação social, né, para poder promover o seu negócio. Então a gente uniu o útil ao agradável, né? Eventos com música e socialização para as pessoas conhecerem o nosso espaço. Então esse livro é muito importante mesmo. Agora na posição 9, o livro 10% Mais Feliz, do Dan Harris. Esse livro ele conta o ponto de vista de uma pessoa que era cética em relação à meditação e que depois
percebeu os benefícios da meditação na vida. Segundo o autor, ele se tornou pelo menos 10% mais feliz depois de adquirir esse hábito. E esse foi o livro que abriu a minha cabeça para a meditação. Então, o autor desse livro, ele é um jornalista, repórter e âncora de TV, e ele conta no livro que ele teve um ataque de pânico ao vivo. E logo depois desse episódio de ataque de pânico, ele foi escalado para fazer coberturas na parte de religião. E o cara, ele era totalmente cético, não sei se ele era ateu ou agnóstico, mas ele não acreditava em nada e não tinha nada de espiritualidade. E ele foi fazer essas reportagens e ele acabou tendo o contato com a meditação e começou a praticar. Daí ele conta a história dele antes, durante e depois, e é muito interessante esse livro. Eu recomendo muito que vocês leiam. A meditação foi um hábito transformador na minha vida e foi um dos principais motivos por eu ter conseguido fazer essa transição de carreira. Então eu recomendo muito que, se você nunca teve contato com a meditação, que você lê esse livro. Na posição 8, agora a gente chega num clássico. Esse aqui eu tenho certeza que você já ouviu falar, que é o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Kiyosaki. E esse livro ele foi realmente transformador, ele mudou a minha mentalidade em relação a empreendedorismo e dinheiro. Então esse livro é uma leitura obrigatória para todo mundo. Eu considero ele assim um dos melhores dessa área de finanças e dinheiro. E assim, ele tem alguns conceitos que são básicos, né? E o conceito que ficou muito na minha cabeça é a questão da diferenciação entre ativos e passivos. Bom, então começando, os ativos, eles são tudo que coloca dinheiro no seu bolso. Então ele cita imóveis que geram renda de aluguel, ações ou investimentos que gerem dividendos, ou então negócios que não precisem da sua constante presença. São exemplos de ativos. E uma das coisas-chave para você enriquecer é você investir em ativos, porque eles vão aumentar o fluxo de caixa e vão aumentar o seu patrimônio líquido ao longo do tempo. E por outro lado, os passivos são tudo que tira dinheiro do seu bolso. Uma confusão comum que as pessoas fazem, que o Kiyosaki bate muito na tecla, é a questão da casa própria. Então algumas pessoas falam que a casa própria é um investimento, mas segundo ele, se não está gerando renda de aluguel, não é um passivo, porque você está tendo custo com ela. Então ele inclui ali a casa onde mora, o carro, que vai gerar manutenção e vai depreciar ao longo do tempo, e também outras coisas como itens de consumo, como roupas caras, TV por assinatura e dívidas de consumo também, que é cartão de crédito, cheque especial, empréstimos de todos os tipos. Então às vezes pode parecer meio óbvio, né? Mas às vezes a gente está comprando passivos achando que são ativos e a gente deixa de enriquecer e ter nossa liberdade financeira por causa disso. Então esse livro é essencial. Outro conceito básico e também fundamental que tem nesse livro é a questão do pague-se primeiro, que o Kiyosaki fala muito, que quando você recebe o dinheiro, as pessoas ricas, né, ou que vão ficar ricas, o que elas fazem primeiro com o dinheiro que entra? Elas primeiros vão lá e investem, para depois pagar as despesas e, por último, os bens de consumo. Então, você vai gastar com as coisas, com as bobeiras por último. E, ao contrário, a maioria das pessoas faz ao contrário, recebe o dinheiro, gasta com coisas, desejos, né, e coisas supérfluas às vezes, para depois ir para as despesas e, por último, os investimentos. Dessa maneira, acaba quase sempre sobrando nada no final. Então, uma coisa que ele bate muito na tecla é do pague-se primeiro. Mas leia o livro, que o livro é muito completo e tem muito mais coisas interessantes e conceitos importantes. Bom, no sétimo lugar está O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Cara, e agora o negócio vai começar a ficar bom. Realmente os livros eu coloquei realmente na ordem que eles foram importantes na minha vida, né? E esse livro, O Poder do Agora e Um Novo Mundo, são dois livros do Eckhart Tolle que não são do empreendedorismo em si, mas o autoconhecimento e os insights que eles me deram foram importantíssimos para essa jornada. Então, O Poder do Agora e Um Novo Mundo do Eckhart Tolle. Eu vou ler alguns trechos desse livro e olha só, eu rabisco meus livros mesmo, tá? Então eu vou ler uns trechos aqui para vocês se interessarem. Ele fala aqui, ó: podemos criar um espaço no fluxo da mente, direcionando o foco da nossa atenção para o agora. Torne-se consciente do momento. Isso é profundamente gratificante de se fazer.
Agindo assim, desviamos a consciência para longe da atividade da mente e criamos um espaço de mente vazia, em que ficamos extremamente alertas e conscientes, mas sem pensar. Essa é a essência da meditação. Ele continua. Na vida diária é possível pôr isso em prática, dando total atenção a qualquer atividade rotineira, normalmente considerada apenas como um meio para atingir um objetivo, de modo a transformá-la em um fim em si mesma. Por exemplo, todas as vezes que você subir ou descer as escadas em casa ou no trabalho, preste muita atenção a cada passo, a cada movimento ou até mesmo a sua respiração, que esteja totalmente presente. Ele dá outros trechos aqui, outros exemplos. Ou quando lavar as mãos, preste atenção a todas as sensações provocadas por essa atividade, como o som e o contato da água, o movimento das mãos e o cheiro do sabonete, e assim por diante. Mais um trecho do Poder do Agora. Para o ego, o momento presente dificilmente existe. Só o passado e o futuro são considerados importantes. Essa total inversão da verdade explica por que, para o ego, a mente não é totalmente funcional. O ego está sempre preocupado em manter vivo o passado, porque pensa que sem ele não seríamos ninguém. E se projeta no futuro para assegurar a continuação da sua sobrevivência e buscar algum tipo de escape ou satisfação lá adiante. Ele diz assim: um dia, quando isso ou aquilo acontecer, vou ficar bem, feliz, em paz. Mesmo quando o ego parece estar preocupado com o presente, não é o presente que ele vê, porque constrói uma imagem completamente distorcida a partir do passado. Ou então reduz o presente a um meio para obter um fim desejado, um fim que consiste em um futuro projetado pela mente. Observe sua mente e verá que é assim que ela funciona. E olha mais um trechinho aqui. Imagine a Terra sem a vida humana, habitada apenas por plantas e animais. Será que ainda haveria passado e futuro? Será que as perguntas que horas são ou que dia é hoje teriam algum sentido para um carvalho ou para uma águia? Acho que eles ficariam intrigados e responderiam: claro que é agora. A hora é agora, o que mais existe. Bom, então resumindo, esse é um livro muito importante e muito denso. Ele não é um livro tão fácil de ler, é um livro que você vai ter que ler em etapas com calma, mas eu recomendo que você faça a leitura e tenha ele em casa para consulta. Bom, na sexta posição está esse livro aqui, Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, e esse sim fala muito de empreendedorismo. E um dos temas centrais do livro é o Círculo Dourado. Então, segundo o Simon Sinek, quando a maioria das organizações ou pessoas pensa, age ou se comunica, geralmente elas fazem de fora para dentro, do que para o porquê, e por um bom motivo, vão do que é mais claro para o que é mais obscuro. Nós dizemos o que fazemos, às vezes dizemos como fazemos, mas raramente dizemos por que fazemos o que fazemos. Mas não as companhias inspiradas, não os líderes inspirados. Cada um deles, seja qual for seu tamanho ou sua atividade, pensa, age e se comunica de dentro para fora, ou seja, começa pelo porquê. Então, Simon Sinek, ele argumenta que essa teoria do círculo dourado tem a ver com a biologia. Então, se você pega um corte transversal do cérebro, a parte mais externa do cérebro é o neocórtex, onde está a parte mais racional e analítica da linguagem e da tomada de decisões. Então, segundo ele aqui mesmo, quando nos comunicamos de fora para dentro, ou seja, quando a gente começa pelo que, depois no como e por último por quê, quando comunicamos primeiro o que fazemos, as pessoas conseguem entender grandes quantidades de informação, como fatos e características, mas isso não suscita comportamento. No entanto, quando nos comunicamos de dentro para fora, estamos falando diretamente para a área do cérebro que controla a tomada de decisões, e a parte da linguagem nos permite racionalizar essas decisões. Então, você começa pelo porquê e vai de dentro para fora. No livro, o autor fala muito da empresa Apple, e ele fala como eles fazem isso bem de começar pelo porquê. E ele dá um exemplo aqui de comunicação de marketing, se a Apple fosse como a maioria das empresas. Então, citando aqui, uma mensagem de marketing da Apple, se eles fossem iguais a todos os outros, poderia soar assim: fazemos ótimos computadores. São lindamente projetados, simples de usar e intuitivos para o usuário. Quer comprar um? Então, o que ele fala aqui é que a empresa veio de fora para dentro, né? Começando pelo que, depois pelo como e depois chamando para uma ação. E depois ele coloca aqui: vamos observar de novo o exemplo da Apple e reescrevê-lo na ordem em que a empresa efetivamente se comunica. Dessa vez o exemplo começa pelo porquê.
Em tudo o que fazemos, acreditamos em desafiar o status quo. Acreditamos em pensar de modo diferente. A maneira como desafiamos o status quo é criando produtos lindamente projetados, simples de usar e intuitivos para o usuário. E o resultado disso são ótimos computadores. Quer comprar um? Bom, então resumindo, esse aqui é um livro espetacular. Olha o tanto de anotações que tem aqui. Esse livro eu li, fiz um monte de anotações rabiscos, emprestei para minha irmã e ela me devolveu depois. Então é um livro que eu uso de consulta, porque tem muita coisa interessante aqui. Eu recomendo que você compre e tenha ele em casa. Chegamos agora na 5ª posição e esse livro é um pouquinho polêmico, mas eu adoro ele. É o livro Trabalhe 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. E esse livro, ele tem um nome um pouco enganoso. O título desse livro é meio que uma clickbait, porque o livro não é só sobre você trabalhar 4 horas por semana, mas sim sobre você ter mais tempo, você ter mais liberdade e você aprender a trabalhar melhor e desapegar de alguns hábitos ruins que a gente teve na nossa formação, a maioria das pessoas, né? E ele coloca um conceito bem interessante dos novos ricos. Então, segundo Tim Ferriss, os novos ricos são aqueles que abandonam os planos de uma vida adiada e criam estilos de vida luxuosos no presente, usando a moeda dos novos ricos, tempo e mobilidade. Outro conceito que o autor aborda bastante nesse livro é a Lei de Pareto. Então, essa Lei de Pareto ela é bem famosa, eu já conhecia ela antes do livro, mas foi depois de ler esse livro que eu passei a aplicar ela de uma maneira muito mais eficiente na minha vida. Então, a Lei de Pareto, ela foi originalmente colocada dizendo que 80% da riqueza e da renda era produzida por 20% da população. Mas foi visto depois que essa Lei de Pareto ela pode ser aplicada a praticamente tudo. E o resumo é o seguinte: 80% dos resultados são produzidos por 20% dos esforços. E se você parar para ver, na sua vida é assim também. E se você conseguir identificar o que é os 20% que trazem 80% do resultado, você vai poder focar nesse 20% e expandir isso. E claro que isso vai se multiplicar, né? Então, ele coloca aqui formas alternativas de se enunciar isso, né? 80% das consequências decorrem de 20% das causas. 80% dos resultados vêm de 20% do tempo gasto em esforço. 80% dos lucros de uma empresa vem de 20% dos produtos e dos clientes. Você consegue entender qual que é o poder disso? Se você parar para analisar, isso aqui se aplica em todas as áreas da sua vida pessoal e da sua empresa também. Então, a partir do momento que você passa a medir e a saber quais é o seu 20% que gera 80%, aí você consegue melhorar muito os seus resultados. Outra coisa legal que tem nesse livro, ele fala sobre a questão de delegar poderes, né, dentro de uma equipe e também sobre microgerenciamento ou sobre ser microgerenciado e quais são os principais erros nesse tema. E olha só esse trecho que ele fala. É incrível como o QI de alguém parece dobrar logo que você dá a ele responsabilidade e indica que você confia nele. Essa aqui é uma das maiores verdades que eu já ouvi falar sobre trabalho em equipe e sobre a delegação, né? Então, você trabalhar com confiança é algo muito importante. E assim, o livro tem muitas dessas coisas assim que ficam na nossa cabeça. Apesar de não ser um livro tão fluido, tão bem escrito, ele tem conceitos muito poderosos. Então, recomendo que você compre e também tenha esse livro. Outro conceito bem legal que o Tim Ferriss fala é sobre viver agora e não depois. E ele fala para a gente desafiar o modelo tradicional de trabalhar ali das 8 às 5, no caso dos Estados Unidos. No Brasil, às vezes, é das 7 às 7, né? E para aproveitar só depois. Então, às vezes, a pessoa fica lá trabalhando 30 a 40 anos para um dia na aposentadoria aproveitar. E o que ele fala que não, que a gente precisa se organizar para aproveitar o agora. Então, o livro, ele planta essa semente na nossa cabeça e foi o livro que, de fato, me inspirou a fazer isso na prática. Eu consegui me organizar para continuar trabalhando e viajar. Então, foi assim que eu consegui passar 45 dias no Chile. Eu conheci lá Santiago, toda aquela região do litoral, o Atacama. Depois eu fiquei 30 dias no litoral do Uruguai e em Buenos Aires. Então, foi esse livro que plantou essa ideia na minha cabeça e com o tempo eu fui conseguindo
é me organizar para executar. E quando a gente volta de uma mini aposentadoria dessa, um intervalo, a gente volta muito mais motivado, muito mais alegre com a vida e com muito mais combustível para queimar, de fato, no seu trabalho atual. Agora, na quarta posição, o livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. Já começo dizendo que esse aqui é um livraço, eu recomendo muito que todo mundo leia esse livro, e eu entendo que por causa desse nome e com esse tema, ele talvez espante algumas pessoas e acredito que tem um certo preconceito. Inclusive, esse livro ele foi escrito em 1938 e ele ficou 75 anos engavetado antes de poder ser publicado, por causa de coisa com igreja, com religião, por falar de diabo no título, né? E na verdade é um baita livro com conceitos muito interessantes sobre os pequenos detalhes de onde está o diabo e Deus nas nossas vidas. Então, querendo ou não, é um livro que nos traz muito o Deus que está dentro da gente. Então, o formato do livro é num diálogo entre o autor, que é o Napoleon Hill, e o diabo, como se fosse uma entrevista mesmo. E ali ele fala sobre os pequenos detalhes onde que a gente é alienado pelo diabo e como que a gente pode se desprender disso. Um conceito que ficou muito na minha cabeça desse livro é o que o autor fala sobre a alienação. Então, a alienação é uma pessoa alienada, uma pessoa que não pensa por si mesma. Então, ou pensa o mínimo possível, a pessoa tem preguiça de usar a própria cabeça e essa pessoa se torna muito mais suscetível a ser influenciada ou a ser manipulada. Bom, e segundo o autor, a ferramenta mais poderosa que o diabo utiliza para alienar as pessoas é o medo. E dentre todos os medos, tem 6 que são os mais eficazes, que é o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da perda da saúde, o medo da velhice e o medo da morte. E segundo o autor, os mais poderosos são, e que as pessoas têm mais medo, são o medo da pobreza e o medo da morte. Então, no livro ele fala mais sobre cada um desses medos e como que a gente pode se libertar dessa alienação toda. Então, é um livro que eu recomendo muito para todo mundo. Galera, e antes da gente entrar aqui no top 3, eu queria deixar um recado aqui para vocês, que na verdade é convidar vocês a ficarem hospedados com a gente na sua próxima viagem. Nós temos estadias de todos os tipos, desde casas na beira do lago, chácaras, casas na cidade, apartamentos de alto padrão e também temos estúdios para estudantes que querem ter um custo-benefício melhor. Então você pode encontrar todos os nossos anúncios e os links no site gardenbnb.com.br. O principal motivo pelo qual fiz toda essa transição de carreira, abandonei a medicina e hoje eu sou empreendedor, é porque eu simplesmente amo viajar, ter novas experiências e ser bem recebido. E é isso que a gente proporciona para os nossos hóspedes. Então, se você curte essa vibe também e pensa em colocar o seu imóvel no Airbnb, mas ainda tem algumas dúvidas, a gente está à sua disposição no WhatsApp, lá no site gardenbnb.com.br. Você consegue acessar o WhatsApp e eu e a equipe estamos à sua disposição para tirar as dúvidas e para você começar a poder proporcionar isso para as outras pessoas e ter um negócio de sucesso. Bom, agora nós vamos entrar no top 3 e agora é só livraço mesmo, todos imperdíveis. E na posição 3 está o livro As Cartas de Bezos, do Steve Anderson. Galera, esse aqui é simplesmente o melhor livro de negócios que eu já li. E olha que eu já li muitos livros na minha vida. Esse livro eu tinha ele físico, eu emprestei ele para o meu pai e se perdeu. Esse eu nunca mais vi de volta. Bom, então o livro analisa as cartas que o Jeff Bezos mandou para os acionistas desde o começo da Amazon, lá quando era somente uma livraria digital. Então é um livro que mostra por dentro quais foram os motivos e o que aconteceu para a Amazon ter tanto sucesso. Bom, então aí a maioria já deve saber, mas eu vou falar aqui que a Amazon começou como somente uma livraria digital, lá no começo da internet. Depois ela foi migrando para o varejo online, servidores, né? Então ela tem uma estrutura gigante de servidores, que é a empresa chamada AWS, que presta serviço para empresas do mundo inteiro. Aí também tem a Amazon Prime, né? Que é concorrente da Netflix, que todo mundo usa e conhece. E também eles estão na corrida espacial, com a empresa Blue Origin.
E no livro você consegue entender com pormenores por que eles conseguiram alcançar tudo isso e como que funciona a cabeça do Jeff Bezos, porque dentro do livro tem os trechos das cartas do Jeff Bezos que são bem extensas, então a gente, querendo ou não, além do Steve Anderson, que é um baita escritor, a gente tem acesso à cabeça do Jeff Bezos ali. E é muito interessante ver como que funcionam a tomada de decisões e os testes que a Amazon faz. Bom, e um dos princípios-chave do livro é sobre aceitar o fracasso como parte do processo de inovação. O que o Jeff Bezos coloca lá na cultura da empresa é que para inovar é preciso experimentar. E para experimentar, você precisa saber que algumas dessas experimentos não vão dar certo. Então, o que ele coloca para a empresa inteira é que assim, você pode abrir novas portas e você vai fazer testes, né? E medir esses testes. E vai manter os testes que derem certo, né? Então, novas atitudes e novas possibilidades que foram abertas e derem certo vão continuar abertas. E não ter medo de fechar as portas que derem errado. Inclusive, eles têm metodologia para fazer isso dentro da Amazon. Bom, e esse livro ajudou muito a nossa empresa a testar novas ideias e não ter medo de errar. Então a gente às vezes testa coisas novas e vê e avalia, né? Então isso faz parte do processo e esse livro ajudou nós a implantar essa cultura. Outra coisa que o Jeff Bezos fala é a importância de tomar decisões rápidas e eficientes. Ele diz que isso torna mais fácil que a empresa se adapte e tenha sucesso no mercado. Galera, e antes de falar dos dois principais, dos top 2, eu vou falar algumas menções honrosas. Eu sigo muito o canal do Gaveta e eu adoro quando ele faz os top 10 e as menções honrosas. Então, como tinha bem mais que 10 livros, os meus favoritos, eu fiz algumas menções honrosas de livros que eu gosto também, mas que não entraram no top 10. Começando aqui pelos Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. O livro fala muito sobre o modelo de dinheiro subconsciente e sobre nossas crenças limitantes em relação ao dinheiro. E ele fala muito sobre as formas de pensar e agir de quem tem dinheiro. Então é um livro muito recomendado. Depois de Pai Rico, Pai Pobre, em relação ao dinheiro, eu acho que é um dos melhores. Outro livro que está aqui na categoria Menções Honrosas é o livro Antifrágil, do Taleb. Esse é um livro que eu achei meio chato de ler, assim, mas que ele tem alguns conceitos muito poderosos. Essa filosofia antifrágil para empreendedor é uma coisa muito importante, que é você conseguir utilizar os obstáculos, as incertezas, como ferramentas para você melhorar, né? Então, a gente aplicando isso no nosso dia a dia e conseguindo incorporar isso na empresa, você fica praticamente imbatível. Então, é um livro e um conceito muito legal também. Bom, e tem dois livros que são muito especiais para mim, nessa sessão de menções honrosas, que são o Quero Ficar Rico, do Rafael Seabra, e O Propósito, do Sri Prembaba. E esses livros são especiais para mim porque eu li eles na época que eu estava pensando em começar a empreender. E eu não tinha ideia do que eu ia fazer. E eu lembro que eu li esses dois livros juntos e eu fiquei pensando por algumas semanas no que eu iria fazer. E foram os dois livros que arrumaram o solo, digamos assim, para que a ideia do negócio germinasse, né? Então eu sou muito grato por esses dois livros e são livros bem legais também. Bom, e tem um cara aqui que, falando em finanças e negócios no Brasil, a gente tem que falar nele, que é o Gustavo Cerbasi. Eu li praticamente todos os livros do Cerbasi, gosto de todos eles, e meus dois preferidos são Adeus Aposentadoria e A Riqueza da Vida Simples. O Adeus Aposentadoria, junto com o Trabalho 4 Horas por Semana, foram os livros que mais me ajudaram a moldar meus pensamentos sobre a questão do trabalho tradicional, aposentadoria e ter uma independência financeira e poder trabalhar com o que eu realmente gosto. E A Riqueza da Vida Simples é um livro que fala sobre o essencialismo em relação ao dinheiro, né? Então é um livro bem interessante e tem um capítulo que ele fala sobre a casa que ele construiu na chácara, que foi muito inspirador para mim. Ele fala sobre todos os aspectos da casa ser totalmente sustentável, em relação à energia, em relação ao aquecimento da água, ao reaproveitamento da água e captação, ao esgoto, à produção de biogás. Então, é um capítulo realmente muito legal e o livro inteiro também vale muito a pena. Outro livro que está aqui nessa lista é O Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto, e lá ele tem um conceito que ficou muito na minha mente, que é assim, construir uma nova ponte antes de destruir a antiga. Então, quando eu li esse livro, eu estava bem na
na época da transição, que o negócio estava crescendo mais e eu estava tendo que dar mais atenção e eu estava na dúvida se eu já passava direto para o negócio ou se largava. E lendo isso, ficou claro para mim, a minha ponte ainda não estava pronta e o livro dá várias dicas legais, né? Então, essa analogia que ele faz da ponte é interessante para a nossa vida, né? Então, você nunca vai destruir uma ponte velha antes da nova estar totalmente pronta, né? Na segunda posição, o livro Esse Barco Também é Seu, do Michael Abrashoff. É um livro espetacular sobre trabalho em equipe, liderança, gestão de grupo e é espetacular. Eu sei que esse livro ele é pouco conhecido e pouco falado, mas para mim foi um livro muito marcante. Então ele conta a história de um comandante do navio da Marinha Americana que chega num navio e o navio tá uma desgraça, tá sem moral, a galera não quer ficar lá, quer ir embora. E esse cara ele simplesmente transforma no melhor navio da frota em questão de alguns meses. Bom, então quando o comandante chegou lá, o navio estava uma desgraça e ele percebeu que ele teria que lidar e investir nas pessoas para que mudasse a cultura do navio. Então a abordagem dele foi assim, chegar lá e fazer uma lista das maiores insatisfações. Ele fez entrevista com todos os tripulantes do navio e o foco dele foi melhorar a vida dos tripulantes e melhorar a vida das pessoas que estavam lá. O segundo passo do comandante foi incentivar a tripulação a dar ideias e soluções. Então ele perguntava para a tripulação: existe um jeito melhor e mais eficiente de fazer essa tarefa ou fazer isso que vem sido feito? E a resposta era quase sempre positiva e toda vez que ele podia, ele implementava essas mudanças de acordo com as sugestões da tripulação. Você vê que não é ele que está dizendo, é a tripulação que dizia o que deveria ser feito. Então ele utilizava o conhecimento das pessoas que estavam ali no dia a dia para poder fazer as melhorias. Outra coisa que o comandante implementou lá foi a política de comunicação aberta, onde ele deixava o pessoal à vontade para procurar ele sempre que existia alguma questão ou algo a ser tratado de uma maneira bem informal e bem direta. Esse fato ajudou a tripulação e ele a identificar os problemas de uma maneira mais rápida e também a resolver de forma mais rápida. Outra coisa bem importante que ele coloca no livro é celebrar os sucessos. Então, às vezes é uma coisa que a gente está muito focado em ter o sucesso, mas não celebra. Então, essa aqui é uma coisa interessante para a gente sempre se lembrar. Bom, e finalmente chegamos na posição número 1. Primeiro lugar, não podia ser diferente para mim, é o livro Pense como um Monge, do Jay Shetty. E assim, o Jay Shetty é um cara iluminado, eu amo ele, eu li todos os livros dele e escuto o podcast dele, inclusive recomendo muito. E esse é um dos livros favoritos da minha vida e um dos que mais mudou a minha vida depois que eu li ele. Cada página e cada capítulo tem reflexões e ferramentas muito poderosas. Inclusive é um livro que eu rabisquei ele praticamente inteiro. Eu gostei tanto que eu indiquei para muitas pessoas, já dei esse livro de presente para muitas pessoas. Inclusive o meu exemplar está com a minha irmã agora, mas ela me mandou algumas fotos com as nossas anotações e eu vou colocar aqui na tela, aqui para vocês poderem acompanhar alguns raciocínios. O que o autor comenta, aqui já começando por esse quadrantes de potencial, é que a maioria das pessoas está no trabalho, no quadrante 1, com competência e sem paixão, e vai para os hobbies direto para o quadrante 4, que é sem competência, mas com paixão. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei ali o negócio do Airbnb, eu estava no quadrante 4, sem competência, mas com paixão. Então, mais ao longo do tempo eu fui fazendo cursos, fui me estudando, fui fazendo mentorias e eu consegui migrar para o quadrante 2. A paixão eu já tinha, só não tinha competência e eu adquiri a competência com o tempo, né? Então, a gente pode se perguntar, né, em qual quadrante estamos e para qual queremos ir, né? O ideal é que todos tentem achar o quadrante 2, mas daí você pode se perguntar, mas como que eu vou fazer isso? Então, eis a pergunta: como podemos dedicar mais tempo e mais energia ao quadrante 2? As coisas onde somos bons e que amamos fazer. Então vamos lá, para isso eu trouxe um trecho do livro aqui. Todo mundo tem uma natureza psicofísica que determina em que campo a pessoa floresce e prospera. Dharma é usar essa inclinação natural, as coisas para as quais você tem talento, aquilo que o faz prosperar para servir aos demais.
Você deve sentir paixão quando o processo é agradável e sua execução hábil. E a reação dos outros deve ser positiva, mostrando que a sua paixão tem um propósito. A fórmula mágica do Dharma é a seguinte. Bom, então analise esse gráfico e veja onde que estão o seu trabalho e onde estão as suas funções, como na família, as suas funções com seus amigos, os seus hobbies, e veja quais são as atividades e funções que você exerce e onde que elas estão dentro desse gráfico. Tem alguma coisa que você consegue unir paixão, competência, compaixão e utilidade? Se sim, você está mais próximo de encontrar o seu Dharma. Então é isso, galera. Queria agradecer muito vocês pela sua atenção. Foi um prazer fazer esse vídeo, estudar para montar isso aqui. E só agradecer aí o tempo que você despendeu para me ouvir. E peço para você deixar seus comentários, escrever se você tem alguma sugestão de livro ou se você tem alguma sugestão de conteúdo para a gente aqui. E eu vou deixar na tela aqui esse gráfico mais um tempo aqui para você poder refletir, e recomendo muito que você tenha esse livro do Jay Shetty em casa, beleza? Muito obrigado e até a próxima!